Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pro Veritate, porque afinal de contas, nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor da própria verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Eu quero nessa ocasião falar com você sobre direcionar ou ter um olhar direcionado. Para qual direção você olhar é para onde você irá. Veja bem, em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3, se você tiver uma Bíblia aí nas suas mãos, se não, acompanhe a leitura. Nós lemos o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui nós temos três direções. A primeira direção que você deve olhar é para os nossos irmãos. Nós devemos olhar para os nossos irmãos, aqueles que nos rodeiam. O texto aqui fala de tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são os cristãos ou os servos de Deus no passado. Você pode ler lá no capítulo 11, a partir do verso 4 até o verso 40, você vê uma lista de heróis da fé, homens e servos de Deus que venceram porque fizeram a vontade de Deus. Outros, ali nós temos o exemplo deles, o exemplo negativo, os erros deles. Mas é importante você entender que na vida cristã nós estamos cercados de irmãos, cercados de servos de Deus. Se você é um cristão, você vive numa igreja. E nesta igreja você encontrará pessoas das mais diversas situações. Você encontrará irmãos vencendo as suas lutas, irmãos lutando, outros sendo derrotados vez ou outra, mas você precisa entender que você necessita viver na igreja, você necessita dos seus irmãos. Quem planejou a igreja para nós foi Deus, e Ele quer que nós vivamos dentro da sua igreja, e vivamos em união com os nossos irmãos. Nós necessitamos uns dos outros, não podemos caminhar sozinhos. Olhe para aquele que está do seu lado, para aqueles irmãos. Siga o exemplo deles. Ajude-os quando eles estiverem em lutas. Seja uma bênção na vida desses irmãos. A segunda direção que você deve olhar é para você mesmo. Devemos olhar para nós mesmos. No verso 1, parte B, diz assim, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E também corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essas duas atitudes, desembaraçar-se de todo peso e pecado e também correr com perseverança. Peso e pecado. Aqui nós devemos entender que o escritor sagrado está falando de coisas externas e coisas internas. Coisas externas, que vão pesando sobre nós, que vêm sobre nós e nós vamos carregando desnecessariamente. E se torna um peso para a nossa caminhada cristã. Pense num atleta, ele vai correr, ele não pode estar de terno, gravata, sapato social, ele tem que estar com a roupa apropriada, com um tênis apropriado para correr. Você tem que se livrar da sua vida tudo aquilo que está pesando sobre você e atrapalhando você de correr com perseverança. É a outra ação aqui. Mas antes quero falar sobre o pecado. Essa é uma força interna, algo que está no seu coração. O pecado, não só o peso, mas também o pecado que está no seu coração. Você deve se livrar dele. Ele tenazmente assediará você. Estará dentro do seu coração. É no seu coração que começa toda a tratativa para vencer o pecado. E corra com perseverança. Correr com perseverança não significa nunca errar. Correr com perseverança significa, se tropeçar e cair, levante-se, arrependa-se, volte às práticas das primeiras obras, como diz Apocalipse 2:5. Corra com perseverança. Por fim, devemos olhar para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus não é somente aquele que
gera a fé em nosso coração, mas é também aquele que consuma a fé, que leva a efeito a nossa fé. Tudo vem dele, tudo é para ele, por isso nós devemos o tempo todo olhar para Jesus. Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria de ser o cabeça desse corpo que é a igreja, o noivo dessa noiva que é a igreja, e assentar-se à destra do trono de Deus Pai após a sua vitória, em troca desta alegria, ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E toda vez que as pessoas se levantarem contra você, e se levantarão, porque Jesus disse que o mundo nos odeia, porque o odiou. O mundo odiou ao Senhor Jesus tanto que o crucificou. Da mesma forma o mundo nos odiará. Então, toda vez que você estiver desanimando na sua luta cristã, lembre-se de Jesus. Mas não espere o desânimo chegar. O tempo todo, viva para a glória de Deus. O tempo todo, olhe para o Senhor Jesus. Ele não é somente o grande exemplo que você deve seguir. Ele é a fonte do poder que você necessita para continuar firme, sem nunca errar o alvo. Olhando para a igreja, olhando para si mesmo e olhando para Jesus. Que Deus assim te abençoe e te dê sempre caminhar na verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Deus abençoe.